EMEB Coronel Júlio César, primeiro ano interdisciplinar. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juliana e nós vamos iniciar mais uma videoaula interdisciplinar de número 20, 21 e 22, ok? Então vamos lá, turminha do primeiro ano A, primeiro ano B e primeiro ano C, ok? O que iremos aprender nessa videoaula? Hoje nós vamos retomar os conteúdos do primeiro bimestre. Nós vamos retomar tudo que a gente estudou até agora, ok? Então, que é o quê? A segunda unidade do livro, que fala sobre minha família, capítulos 4, 5 e 6. E nós vamos fazer algumas atividades também. Materiais para a aula, o livro, lápis grafite e uma borracha. Ok, pessoal? Boa aula! Muito bem, crianças, então nós vamos iniciar a nossa revisão na unidade 2, falando sobre minha família. Nós falamos muito, nessa unidade sobre família. Então, nós vamos começar aqui, no capítulo 4, na página 46, ok? Então, vocês podem ir lá, que a professora vai fazer uma breve revisão, ok? Então, vou fazer leituras, um pouquinho rápidas, pois são conteúdos que a gente já estudou. Algumas atividades nós vamos preencher, pois ainda quando foram feitas, o livro não estava com vocês, tá? Mas algumas atividades a professora passou através de folhinhas, então algumas não vai ser preciso fazer, ok? Então vai ser uma coisa bem rápida. Então aqui, olha, capítulo 4, quem sou eu, Quem é você, Então vamos aqui ler, ó. Todo mundo tem um nome. Escute o texto que o professor vai ler. Rosita Maria Antônia Martins da Silva era um nome tão grande que pinicava. Rosita foi a avó quem quis. Maria Antônia, o irmão. Martins, da mãe. E da Silva, do pai. O problema todo é que ninguém pergunta pra gente qual nome quer nascer. Teria escolhido Rosita, mais nada. Então, a gente já comentou, que quem escolhe o nosso nome são as pessoas da família quando a gente nasce, Então, nós mesmos não temos a oportunidade de escolher o nosso nome, Quem escolhe é alguém da família. Então, e consequentemente, vem o sobrenome, que são também geralmente do pai e da mãe, certo? Então, a Rosita, ela acha o nome dela muito grande, então por ela teria escolhido somente Rosita, Mas enfim, foi o nome que a família deu para ela. Então aqui nesse espaço, olha, quem escreveu esse texto, pessoal, foi Ana Terra, ok? Olha, em 2009. Número 1. Qual é o seu nome e o seu sobrenome? Então, aqui nesta atividade, vocês vão escrever o nome completo de vocês, nome e sobrenome. Vocês já sabem fazer, Já havíamos solicitado várias vezes nas atividades, principalmente as atividades com folhinhas. Então, aqui vocês vão escrever o nome e sobrenome de vocês, ok? Aí dá mais um tempinho, a gente já vai para a próxima página. É só terminar essa atividade que a gente já começa a outra, ok? Muito bem, galerinha, Terminando de fazer o nome e sobrenome, nós vamos aqui, na página 47. Por que precisamos de nome e sobrenome? Lembra que a professora comentou, que às vezes numa sala de aula, e todo ano acontece isso, sempre há mais do que uma criança com o mesmo nome, Então, é preciso diferenciá-las como? Através do quê? Do sobrenome. Então, por isso que é importante o sobrenome. Então, aqui nós temos, olha, aqui tem mostrando essa confusão, como a professora também já tinha mostrado na videoaula, Então, aqui temos um exemplo, João deve se apresentar ao rei, A pessoa diz. Aí as pessoas começam. João sou eu. Eu sou João. Eu sou João. Eu sou João. Eu sou João. Eu sou João Ferreiro. Então, para saber qual João é preciso o quê? Saber o quê? O sobrenome, Pois aqui haviam vários João, Então, é necessário o sobrenome para saber qual é o certo, Muito bem. Então, aqui, nós temos
O Marcelo. O Marcelo fala assim: meu nome é Marcelo Barbieri. Meu sobrenome tem origem italiana e significa barbeiro. Isso eu já li para vocês numa videoaula. Então, aqui tá falando o quê? Que todo sobrenome tem um significado, né? Eu até havia pedido para vocês conversarem com a família sobre isso. Qual é o significado do sobrenome de vocês? Mas não havia pedido para registrar. Agora nós vamos registrar aqui, ó. Número 2. Pergunte a algum adulto da sua família se ele sabe o que significa seu sobrenome. Então, vocês vão perguntar para alguém da família, né? Às vezes você tem mais do que um sobrenome, vocês podem escolher um sobrenome só, ou se quiser saber dos outros, também podem anotar aqui, tá? Mas pelo menos um é para ser anotado aqui, ó. Então, vocês vão colocar o sobrenome e qual é o significado desse sobrenome, certo? Essa é uma pesquisa, tem que fazer junto com a família, ok? Até a próxima atividade. Nós falamos um pouquinho nas videoaulas sobre os documentos que todos nós temos, né? Que desde quando a gente nasce, nós já adquirimos um documento, né? Então, o primeiro documento é a certidão de nascimento. Então, certidão de nascimento é o primeiro documento que a gente tem de quando a gente nasce, né? Tanto é que no próprio nome já diz, certidão de nascimento. Então, uma pessoa da família vai até o cartório registrar, né? A criança que nasceu, daí coloca o nome que quer na criança. Então, na certidão de nascimento vem escrito o nome, né? A certidão de nascimento é essa daqui, ó. Vem escrito o nome, sobrenome, o local onde nasceu, o nome dos pais, o nome dos avós, né? E outros dados da criança. Nós temos também a carteira de vacinação. Olha, desde pequenos também. É onde, né, está registrada as vacinas que já foram tomadas, né? E as vacinas que ainda deverão, né, futuramente, né, serem aplicadas na criança, ok? Então, essa certidão é a carteirinha de vacinação, né? Que vocês têm, que também contém o nome, os dados da criança, ok? Nós falamos também sobre a carteira de identidade, que é o famoso RG, né? Muitas crianças já possuem, né? Quem ainda não possui, pedem para os pais, né, irem solicitar essa carteira de identidade de vocês, né? Então, aqui também, olha, vem a foto, né, a impressão digital, a assinatura da pessoa, o local de nascimento, nome e sobrenome, nome do pai e da mãe, a data de nascimento. Então, vem com todos esses dados a carteira carteira de identidade, né? As carteiras mais novas de identidade já vem com o número também do CPF aqui, ó. CPF é o outro documento que nós possuímos também, né? Então, quem já possui o CPF, a carteira de identidade, quando for renovar, fazer uma nova, ela já vai sair com o número do CPF também, que também é um documento. Certo, pessoal? Então, aqui nós falamos um pouquinho sobre a impressão digital, que foi falado também nas videoaulas, né? Lembra que a professora pediu para vocês verem a mão, né? Que toda mão tem uma impressão digital, que são essas linhas, né? Essas linhas, pequenas linhas que tem aqui no nosso dedo, tá? E vocês fizeram até a atividade, né, da identidade, olha. Né, colocaram o nome, escreveram o nome de vocês, colocaram a foto, quem conseguiu colocou, né, impressão digital, né, e escreveu os dados que precisavam. Muito bem. Então, vamos para a próxima página. Aqui seria a atividade do RG, tá? Então, professora, nós já fizemos essa atividade. Nós vamos aqui, ó, na página 52. Na página 52 também tá pedindo a foto e a impressão digital, que também nós fizemos já naquela atividade do RG. Então, nós não vamos fazer, ok? Nós vamos aqui na número 2, ó. Complete as frases com o nome do documento correto. Então, aqui tá escrito carteira de vacinação e aqui certidão de nascimento. Nós vamos ver aonde encaixa esses dois documentos, em qual frase encaixa. A professora vai fazer junto com vocês, ok? Então, vamos lá. Letra A.
As vacinas ajudam a prevenir doenças e são importantes para a nossa saúde. Por isso, devemos manter o quê? A carteira de vacinação ou a certidão de nascimento atualizada? Se nós estamos falando sobre vacinas, né, prevenir doenças, então seria o quê? Isso mesmo, carteira de vacinação. Então, vocês vão copiar essa parte aqui, ó, nessa primeira linha aqui, ó. Carteira de vacinação. Vão copiar aqui, ó. Pequenininho para caber tudo aqui na linha, ok, pessoal? E a próxima frase, daí tem um espaço, é o nosso primeiro documento oficial. Ela comprova a existência de uma pessoa. Sem esse documento, não é possível fazer a matrícula na escola, por exemplo. Então, o quê? Seria o quê? A certidão de nascimento. Então, a certidão de nascimento, vocês vão copiar nesta linha aqui, ó. Na de baixo. Então, carteira de vacinação vai ser na primeira linha. Certidão de nascimento vai ser aqui, ó, na segunda linha, ó. Ok? Muito bem, pessoal. Então, depois que vocês fizerem, né, essa atividade, aí nós vamos fazer a próxima página, tá? Então, façam com tranquilidade. Então, para finalizar esse capítulo, ok? Capítulo 4, na página 53, nós vamos fazer essa última atividade para finalizar este capítulo. Então, aqui, ó. 3. Existem diversos documentos pessoais. Observe os exemplos abaixo e contorne os documentos que você já tem. Lembra que a professora já mostrou, já conversou sobre cada documento com vocês, né? Então, temos aqui carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho, certidão de nascimento, título de eleitor, cadastro de pessoa física, que é mais conhecido como CPF, né? Aqui tá azul, mas hoje em dia os mais novos são brancos, ok? Então, aqui vocês só vão circular os documentos que vocês já têm, que vocês já possuem. É simples essa atividade. Então, vocês têm o RG? Se tiver o RG, circula. Tem passaporte? Se tiver passaporte, circula. Se não tiver, não circula. Você já tem a certidão de nascimento? Carteira de trabalho? Título de eleitor? Ou CPF? Então, só é para circular os documentos que você já tem, ok? Então, façam essa atividade e logo iremos iniciar o capítulo 5, a revisão do capítulo 5, ok? Até mais. Muito bem, crianças, então vamos lá no capítulo 5. Olha lá, capítulo 5, minha família é assim. As famílias são diferentes. Lembra que a professora comentou com vocês? Apresentei algumas imagens, algumas fotos de famílias, né? Então, é uma família diferente da outra. A minha família de um jeito, a sua família de outro, a família do seu colega de outro. Então, somos diferentes, né? Não existe família certa, família errada, né? Mas existe a sua família, a família com quem as pessoas com quem você convive e que cuidam de você, né? Então, esse daqui é algumas fotos, né? Retratos de algumas famílias. Então, vocês observem, né? Aqui tem vários tipos de famílias. Vocês podem observar aquelas que se parecem com a sua família ou que se parecem em algum sentido com a sua família, vocês podem circular, né? Se não há nenhuma que se pareça com a sua, não há problema nenhum. Deixe em branco, ok? Na página 55, aqui era para desenhar a família, mas nós já fizemos essa atividade. Vocês desenharam numa folhinha e já foi entregue essa folhinha. Desenharam a família e escreveram o nome das pessoas que moram com você. Então, essa atividade não é para ser feita. Nós vamos aqui, então, nesta página 56, aqui embaixo, ó, 56.
Aqui está falando sobre hábitos e costumes familiares de cada família, né? Aqui nós temos exemplos de 4 famílias, né? 3 delas moram fora do país e uma delas é aqui do nosso Brasil, né? Então, esses são alguns exemplos, tá, pessoal? Nós temos aqui, olha, essa família aqui, ela é uma família indígena, né? E eles têm o costume de pintar o corpo. Isso foi passado de pai para filho. Então, a família indígena, né? Que pintam o corpo. Então, esse é um costume deles, dessa família indígena. Nós temos aqui também outra família. Nós temos aqui, olha, a família que mora nos Estados Unidos. Esta família, eles têm o costume, a tradição, né, de assar um peru, né, para celebrar o Dia de Ação de Graças, né, que é o dia em que eles agradecem por tudo de bom que aconteceu na vida deles. Então, essa família, eles têm esse costume de todo dia de Ação de Graças assar um peru. Temos também esta família aqui, olha. Essa família é uma família japonesa do Japão, né? E eles se vestem com kimonos e rezam pelo desenvolvimento e pela saúde dos filhos. Então, esse é o costume deles, né? Um festival que eles têm, que eles fazem isso, que eles se vestem assim. E por último, nós temos uma família do Canadá. Aqui temos o pai e o filho, né? Do Canadá. Né, os pais, eles ensinam os filhos a construírem iglus, né, para se abrigarem da neve, de se protegerem do frio. Então, os pais ensinam os filhos a construírem iglus. Então, esses são só alguns exemplos, tá, pessoal, de costumes que as famílias possuem, né? E a sua família também tem algum costume, né, que foi passado de pai para filho, né? Então, tenho certeza que sim, né? Então, é muito legal a gente resgatar esses costumes, né, que temos na nossa família. Ok, então, nós vamos agora aqui para a página 57, né? As famílias mudaram ao longo do tempo. No passado, as famílias eram, em geral, mais numerosas do que as atuais. As pessoas de antigamente costumavam ter mais filhos que muitas pessoas de hoje. Às vezes, alguns casais se separam. Nesses casos, os filhos podem morar com um dos pais, ou ainda alguns dias com o pai e outros com a mãe. Então, assim, ao longo do tempo as famílias podem mudar, né, pessoal? Às vezes acontece do casal se separar, né? Ou outras coisas podem acontecer, né, que venham mudar essa família, como por exemplo aqui, ó. Grande parte das famílias no Brasil é formada por uma mãe e seus filhos. Olha lá. Existem muitas famílias, muitas pessoas, né, muitos filhos que vivem somente com a mãe, né? Aqui, ó. Alguns casais adotam uma ou mais crianças, eles são pais adotivos. Existem famílias que adotam crianças. E aqui, olha, os pais separados podem ter mais filhos. Os filhos da primeira união podem, assim, ganhar novos irmãos, dando início a um novo grupo familiar. Então, aqui também pode acontecer, né? Às vezes o pai se separa, encontra uma outra pessoa que já tem filhos, né? E assim vocês ganham novos irmãos, ou às vezes o pai tem filho com uma outra, com a nova mulher, né? Então, às vezes pode acontecer isso ao longo dos anos, né? Então, às vezes a família acaba mudando um pouquinho aí, mas não deixa de ser família, né, pessoal? Como a gente já comentou, família são todas aquelas pessoas que cuidam da gente, que querem o nosso bem, tá? Aqui, ó, há ainda crianças que vivem em abrigos e orfanatos. Lá elas podem formar uma família com as outras crianças e as pessoas que cuidam delas. Então, lá no orfanato também eles formam uma grande família, né? Pessoas que umas cuidam das outras, ok? Então, aqui, pessoal, na página 58 agora, ó, toda a família tem uma história. Então, aqui, olha, tem um baú do Francisco, olha, né, de um menino chamado Francisco, né, e esse baú onde ele guarda coisas da família dele. Lembram que a professora trouxe um baú para vocês verem?
O meu baú era menor, mas continham alguns objetos, alguns pertences da minha família, né? Então, aqui é do Francisco, olha. Então, os objetos que Francisco guardou são parte da história dele, das histórias de seus familiares. Por meio desses objetos, podemos conhecer mais sobre Francisco, seus pais e seus avós. Essas lembranças ajudam a formar a história da família. Então, com essas lembranças, o Francisco consegue conhecer um pouco sobre como era a família dele antigamente, né, com as pessoas mais velhas, com os avós, né, como eles eram, como eles se vestiam, né, o que eles gostavam de fazer. Ele consegue descobrir com os objetos que ele encontra, né, sobre a família dele. Muito bem, então aqui na página 59 tem uma atividade para a gente fazer, ó. Cada família tem sua história e ela pode ser contada de várias maneiras, por fotografias, cartas, documentos pessoais, objetos e pelas memórias das pessoas mais velhas da família. Então, lembra que a professora comentou um pouquinho sobre as fontes históricas, né? Existem as fontes históricas materiais, visuais ou iconográficas, orais ou escrita, né? Então, essas fontes históricas que a gente consegue descobrir um pouquinho sobre a nossa família, de como era antigamente. E aqui temos 3 fontes históricas. E nós vamos agora descobrir para em que momento a gente pode, para que serve, né, essas fontes históricas aqui, o que a gente pode descobrir, né, ao ver essas fontes históricas. Então, vamos lá aqui, ó. Número 1. Observe as imagens e assinale a resposta correta. Letra A. Com o objeto número 1, eu posso descobrir... O que eu posso descobrir? Isso daqui, o que é essa imagem, pessoal? Vocês conseguem ver aí no livro de vocês? É um caderno de receita. Com o caderno de receita, eu consigo descobrir o que, pessoal? Os hábitos alimentares dessa família ou os passeios preferidos dessa família? Se é caderno de receita, então seria os hábitos alimentares dessa família. Então, eu vou fazer um xizinho aqui, onde está escrito, ó, os hábitos alimentares dessa família. Muito bem, agora a letra B, né? Com o objeto de número 2, eu posso descobrir... Então, aqui, ó, esse objeto aqui é uma carteira de identidade de uma pessoa da família que já faleceu. Então, com a carteira de identidade, o que a gente pode descobrir, pessoal? O sobrenome dessa família ou a rotina dessa família? Lembra que a professora comentou, né, que na carteira de identidade a gente possui, né, o nome e sobrenome das pessoas. Então, a resposta correta é o sobrenome dessa família. Eu consigo identificar aqui nesse documento. E a letra C, com o objeto de número 3, eu posso descobrir, olha esse objeto aqui, olha, é uma fotografia. É uma fotografia, olha, de uma família, ó, do ano de 1920, né? Então, através dessa fotografia, eu consigo descobrir o quê? Eu consigo descobrir as músicas que essa família ouvia ou quantas pessoas formavam essa família? Aqui a gente consegue escutar a música, pessoal? Não, né? A gente consegue ver o quê? Então, quantas pessoas, né, olha, formavam essa família. Então, nós vamos fazer o xizinho aqui, ó, no último quadradinho. Certo, pessoal? Então, agora nós vamos para a próxima página. Então, aqui na página 60, olha, nós vamos aqui concluir esse capítulo 5. Então, olha só. Número 1, escreva o número de pessoas que compõem cada uma dessas famílias. Nós vamos observar esses desenhos aqui, ó. Nós vamos contar quantas pessoas tem em cada uma dessas famílias. Então, na primeira família aqui, contando junto com a professora, ó. 1, 2, 3. Então, é família com 3 pessoas. Nós vamos escrever aqui, ó. 3 pessoas. Muito bem. Segunda família, vamos contar. 1, 2, 3. 3 pessoas também formam essa família, ó. 3 pessoas.
E a próxima família, vamos contar? 1, 2, 3. Também temos 3 pessoas nessa família. E agora chegou a sua vez. Quantas pessoas tem na sua família que moram com você? Vocês vão contar e escrever aqui, ó, nesse espacinho aqui, colocar o número aqui, ok? Vamos lá, atividade 2. Então, aqui nós temos, ó, na atividade 2, essas dobraduras aqui do lado, né? Que as pessoas, né? É uma arte japonesa que a gente chama de origami, né? Então, os japoneses fazem essa arte que eles chamam de origami. Então, isso daqui, né? É passado de pais para filhos, avós ensinam os netos a fazerem este origami, né? Então, letra A. Você aprendeu a fazer algo com alguém da sua família? Em uma folha à parte, escreva, faça um desenho ou colhe uma imagem para mostrar o que é. Então, pense em conversa com a sua família. Você aprendeu a fazer alguma coisa com a sua família? Ah, aprendi a fazer uma receita com a mamãe ou com a vovó. Ah, meu avô ensinou eu a jogar bolinha de gude, por exemplo. O que vocês aprenderam a fazer alguma coisa? Cantar uma música, né? Então pensem bem, o que vocês aprenderam a fazer com a sua família, com alguma pessoa da família? Vocês vão pegar uma folha, né, em branco assim, e vocês vão escrever aqui, ó, só para identificar, tá, pessoal, para a gente saber da onde que qual atividade é. Vocês vão colocar, olha, o nome. Deixa eu só tirar o livro aqui para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Vocês aqui vão colocar, olha, o nome de vocês, a data em que foi realizada essa atividade e escrever interdisciplinar, página 60. E aqui vocês vão desenhar para a professora algo que vocês aprenderam com a família. Aprenderam a jogar, aprenderam a cozinhar alguma coisa, a cantar. Se for uma musiquinha, pode escrever a musiquinha aqui. Quem quiser colar, né, a imagem aqui, uma foto, né, alguma imagem que corresponde a isso, tá bom? Vocês podem colar aqui para saber o que vocês aprenderam, tá? Aí lá no livro, voltando aqui com o livro, aqui, ó, na letra B, ó. Aí, na letra B do livro, vocês vão registrar aqui, ó. Quem ensinou isso a você? Escreva o nome dessa pessoa e a relação de parentesco entre vocês. Então, vocês vão escrever assim. Por exemplo, vocês aprenderam a fazer uma receita com a vovó. Ah, vou imaginar que a minha avó se chama Maria. Daí eu vou escrever assim, Maria Vovó, ou Vovó Maria, né? Então, vocês vão escrever o nome da pessoa e qual é o grau de parentesco. Se é tia, se é avó, se é vô, se é mãe, se é pai, ok? Então, essa é a próxima atividade, né? Essa é a atividade que vocês vão fazer agora. Terminando essa atividade, então vocês façam a atividade com calma. Quando vocês terminarem, vocês vão para a próxima página, ok? Então vamos lá. Página 61 para finalizar esse capítulo 5. Essa página 61, olha só, temos atividade aqui, ó, número 3. Contorne o primeiro documento que toda pessoa deve ter. Pessoal, lembra que a gente já comentou sobre isso? Qual é o primeiro documento que a gente tem quando a gente nasce? Será que é a carteira de estudante? Será que é a certidão de nascimento? Ou será que é a carteira de identidade? Deixa eu pensar. Nascimento, quando eu nasço, então é o quê? Muito bem, é a certidão de nascimento. Então, vocês vão circular, ó. A certidão de nascimento é o primeiro documento que a gente tem quando a gente nasce, ok? E essa número 4 aqui nós não vamos fazer. Não vamos fazer. Pois aqui tá pedindo para a gente pegar uma fotografia da família, né? E anotar o ano que foi, o que aconteceu nesse dia. Só que nós fizemos uma atividade que já foi entregue também, que vocês contaram um dia que vocês passaram com a família, né? Então,
ela não é igual, mas foi nesse sentido. Então, foi essa atividade aqui, ó, que vocês desenharam, um dia especial que vocês passaram com a família. Alguns recortaram, colocaram foto, né? Então, essa atividade a gente já fez de um outro sentido, mas já fizemos. Então, essa atividade número 4 não é para fazer. Vocês só vão fazer essa daqui. Ok? Então, o capítulo 5 nós vamos encerrando aqui, tá? Revisão. Nós vamos agora partir para o capítulo 6, que foi o último capítulo do primeiro bimestre. Finalizando, então, nossa revisão, pessoal, a retomada do conteúdo do primeiro bimestre, agora o capítulo 6, na página 62. Nós finalizamos essa unidade falando um pouquinho sobre moradias, né? Então, ó, convivemos em família, sobre a moradia. Então, nós conversamos que existem vários tipos de moradias, né? Prédios, casas de alvenaria, olha a oca. Nós falamos sobre iglus, falamos sobre palafitas, né? Que fica aquelas casas em cima da água. Nós falamos sobre casa de pau a pique, né? E existem outros tipos também de moradia, tá? Então, esse capítulo nós começamos com isso. Nós fizemos uma atividade na folhinha, não foi feito no livro, tá? Foi feito na folhinha. Olha, a professora tinha dado essa folhinha que vocês já entregaram para a professora, para completar os cômodos de uma casa, que nós conversamos, que toda casa tem repartições dentro dela, né? Existem os cômodos, então aqui, por exemplo, ó, tem a cozinha, a sala, o quarto e o banheiro, né? E cada cômodo tem os seus objetos, como por exemplo na cozinha, nós temos fogão, pia, geladeira, entre outros objetos. Na sala, TV, sofá, mesinha, né? Aqui tem um computador, entre outros objetos. No quarto, olha, cama, abajur, geralmente tem o guarda-roupa, né? Às vezes tem até TV no quarto também. No banheiro, né, nós temos o vaso sanitário, a pia, o chuveiro, né? Então, cada cômodo há alguns objetos que pertencem a ele, ok? Com suas características. Aí, passando aqui na página 64, nós comentamos um pouquinho sobre essa fotografia que nós comparamos uma com a outra, até falamos dos objetos, né? Aqui o fogão a lenha, aqui já é o fogão, né, a gás, nós falamos sobre aqui, ó, o micro-ondas, né? Os utensílios domésticos, né, que modernizaram, né? Ao ver essa fotografia de cima, que era mais simples, né? Eles moravam no campo, então nós comentamos um pouquinho sobre as casas de antigamente, né, que eram mais simples, né, e hoje já está tudo mais moderno, né, as coisas se modernizaram, né, com os equipamentos eletrônicos, né, os eletrodomésticos, né, que a mamãe usa na cozinha ou em toda a casa, né, que nós temos, todo cômodo que a gente vai na casa, há um objeto eletrônico, né, então isso tudo mudou, porque antigamente não existia, né? Nós falamos também sobre a convivência em família, né? O que é preciso para a gente conviver bem, não só em família, mas também em todos os lugares em que a gente vá, né? Na escola, na rua, nós temos que ter uma boa convivência, né? Falar bom dia, com licença, desculpe, por favor, muito obrigado, ó, de nada, boa noite. Isso são palavrinhas que a gente falava lá na educação infantil, que são palavrinhas mágicas, e realmente são palavras mágicas, mudam o dia da pessoa quando a gente tem, né, a gente coloca essas palavras, né, no nosso dia a dia, né, porque é tão bom a gente ter, né, uma boa convivência com o outro, né, não que a gente deva pensar da mesma maneira que o outro, que a gente deva fazer as mesmas coisas que o outro, mas sim ter um respeito, né, pelo outro, né, então essas palavrinhas ajudam muito na convivência com o próximo.
ok? Então a gente comentou um pouquinho, né, sobre dentro de casa há regras, ou será que você faz tudo que você quer, né? Ou não, eu ajudo meus pais, ajudo a arrumar minha cama, meu quarto, guardar meus brinquedos, né? Ou não, você não faz nada. Então a gente comentou sobre isso, que a gente deve sim, né, ajudar os pais, né, as pessoas ali que convivem dentro da casa a manter a casa organizada. Não é só dever da mamãe limpar a casa, deixar a casa organizada. Não, né? A gente também tem que ajudar. Nós podemos ajudar em algumas coisas. Não em tudo, porque vocês são crianças ainda, mas há muitas coisas que vocês podem colaborar para uma convivência melhor dentro de casa, tá? Então, isso foi o que a gente conversou. Né, nós falamos aqui, ó, até tinha, né, os exemplos das crianças ajudando a organizar o brinquedo, colocar a mesa do jantar ou do almoço, arrumando a cama, né? Daí a gente conversou um pouquinho sobre profissionais que trabalham na escola, né? Merendeira, faxineiro, a professora, né? Aquilo que a gente já conversou, que a gente deve também colaborar com todas essas pessoas, né? Na escola eu não posso só porque tem um faxineiro que eu vou jogar os objetos no chão, o lixo no chão. Não, eu tenho que colocar o lixo no lixo, eu tenho que colaborar para isso também, né? E isso pode ocorrer com qualquer outra profissão, qualquer lugar que nós estivermos, pessoal, a gente deve colaborar, né? Então, na próxima página, vocês também já fizeram assinalar a atividade que você não realiza na escola, né? O que você não faz na escola, né? Você come na escola? Sim, tem o momento da merenda na escola, né? Então a gente come na escola no momento do recreio, né? Dorme na escola? Não, agora que vocês estão no primeiro ano, vocês já não dormem mais na escola. Vocês podem ser que vocês dormiam quando iam na creche, educação infantil lá na creche, que às vezes dormia. Mas agora no primeiro ano vocês já não dormem, né? E daí aqui pediu para vocês desenharem uma atividade que você realiza apenas em casa e uma apenas na escola. Vocês já fizeram essa atividade, ok? Virando aqui, nós conversamos um pouquinho, até passei vários vídeos, né, pessoal? Então, sempre toda a aula que a professora, videoaula que a professora fez, eu enviava um vídeo para que vocês pudessem compreender melhor aquilo que a professora estava falando, ok? Então, nós falamos um pouquinho sobre os animais e seus abrigos, né? Que os animais também constroem seus próprios abrigos, né? Também para se protegerem. Nós falamos sobre materiais, né? Materiais que são usados nas casas, né? Para a construção das casas, né? Que tudo isso é retirado da natureza, né? Que a gente conversou. Então, tudo que a gente compra é retirado da natureza. Claro que não sai da natureza assim uma telha pronta, né? Da natureza a gente retira o barro, a areia, né? Para fazer a telha. Daí a telha vai até uma indústria para ser transformada nessa telha, né? Como qualquer outro objeto, tá? Mas tudo é retirado da natureza. Tanto é que é por isso que a gente fala. A gente tem que ter um consumo consciente, comprar as coisas somente se necessário, se realmente a gente precisa daquilo, porque tudo que a gente compra, pessoal, brinquedo, roupa, tudo vem da natureza, então nós precisamos ter esse consumo consciente também, ok? Então, esses são os materiais utilizados para se construir, alguns materiais, né, pessoal, para se construir uma casa. Nós temos aqui, olha, a atividade que nós fizemos, né? Nós falamos que na oca não há divisões, né? Dentro de uma oca mora várias famílias juntos e não há divisões, não tem quarto, cozinha, sala, banheiro, não, é um cômodo só. Nós falamos sobre a casa de pau a pique, né? Olha, dos materiais que são feitos, né? De barro, né? Olha, de galhos, né? De madeira. Falamos também que os primeiros seres humanos faziam suas moradias, olha, em cavernas, né? Aqui também são feitas, olha, em rochas, né? Também conversamos sobre isso. Daí nós fizemos uma receita, né? A professora fez uma receita, mostrei para vocês, né?
que para fazer a receita também qual é o cômodo da casa em que a gente consegue fazer uma receita, né? O cômodo ideal seria a cozinha, né, pessoal? Onde ali tem todos os equipamentos preparados, né, para a gente realizar essa culinária, né? E quando vocês vão fazer uma receita, vocês precisam da ajuda de um adulto, né? Porque precisa de um forno, de um fogo, né? Ou de uma faca para cortar alguma coisa. Então, a receita é muito legal fazer uma receita em família, né? Que é um momento que vocês vivem juntos, né? E depois nós fizemos a revisão das ideias, né? Que nós estamos mostrando a Moana, né? E com a avó, né? Que a gente conversou um pouquinho. Se vocês conversam com os avós de vocês, né? Se vocês, quem tem os avós por perto, né? Como eu falei, que agora em época de pandemia, às vezes a gente ainda não podemos ainda estar próximo dos avós, né? Mas há crianças que ainda necessitam ficar com os avós, pois os pais trabalham, né? Ou moram junto com os avós, ainda tem a chance de conversar. E quem não está perto dos avós, dá para conversar por telefone, né? Quem ainda tem os avós vivos, né? Perto de vocês, né? Então, os avós, eles têm muita sabedoria, as pessoas mais velhas, né? Até mesmo o papai e a mamãe também tem muita coisa para ensinar para a gente, né? Então, aqui nós encerramos, né? Nós já fizemos essa atividade também. Nós fizemos na folhinha, não foi feito no livro, tá, pessoal? Nós fizemos na folhinha, ok? Então, essa foi uma pequena revisão, tá? Do capítulo 4, 5 e 6, unidade 2, desse primeiro bimestre, ok? Então, logo vocês estarão entregando as atividades para a professora corrigir. Então, quanto antes vocês colocarem em ordem essas atividades, será melhor, pois logo a professora irá pedir essas atividades para correção e a avaliação também. Ok, pessoal? Muito obrigado e até mais.